Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós iremos melhorar a nossa agilidade na geração do relatório. Naquele relatório, quando a gente manda imprimir, ele já automaticamente joga o meu campo de texto aqui, né? Então eu já poderia digitar aqui normalmente e eu vou dar um Enter. Eu queria que esse Enter fosse gerar o relatório já, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Dialog Page e vai definir que esse botão ele vai ser default. Quando a gente marca essa opção, automaticamente, quando ele estiver na tela, eu dar um Enter, ele já vai gerar automaticamente o relatório. Então, se eu estiver mandando imprimir lá do sistema, MT, Enter, já foi. Mandar imprimir, não informar nada, Enter, já foi também. E se eu tivesse mais de um campo? Aí está uma situação interessante. Então, a gente vai criar mais um campo aqui. E aqui, vamos clicar com o botão direito, copiar, colar. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar informe ODDD. Cadê o caption? Informe ODDD. Certo? Aqui eu tenho o nome do campo edit1, vou chamar ele de campo, vou chamar ele de campo DDD. E de texto padrão, eu quero que ele fique em branco. Agora, qual que é a regra de negócio? Eu quero que ele pula daqui para cá e depois gera o relatório. Se a gente fazer dessa forma como está agora, eu vou dar um Enter e ele já vai gerar. Porque o botão Default, ele simplesmente executa quando você dá um Enter. Então, a gente não vai conseguir utilizar ele nesse caso, que tem mais de um campo. O que eu vou fazer? Vou desmarcar a opção Default e vou fazer o processo de transferência de foco automaticamente, manualmente, aliás. Então, eu vou dar um visualizar aqui. Enter, não acontece nada. Então, eu vou fazer uma regra de negócio aqui. Quando a gente clica no componente, nós podemos criar eventos no mesmo. Então, eu vou clicar no campo de texto, vou clicar aqui em evento e vou criar um evento aqui. Tem vários eventos disponíveis. OnExit, OnEnter, OnKeyDown, OnMouseDown, né? Daí você vai definir aqui. Esse Enter aqui não é o Enter do teclado, é o Enter de foco. Então, quando eu focar o botão aqui, né, o campo, quando eu clicar aqui, por exemplo, ele vai entrar o foco, ele vai fazer alguma função. Então, um exemplo. Eu quero que quando eu clicar o Enter aqui, ele execute uma função. Então, vai ser OnKeyDown. Quando uma tecla for teclada aqui, tá? Aí tem uma diferença do down para o press, né? Uma é quando você solta e a outra é quando você acaba de clicar. É uma diferença bem... A gente vai fazer um exemplo depois com mais calma para vocês entenderem. A gente usa esse down aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um evento. Eu já criei, quando eu cliquei duas vezes, ele criou para mim lá na aba código essa procedure aqui. E eu vou simplesmente fazer o seguinte, show, vou dar um Ctrl espaço, já vi que existe um show message aqui, e eu vou colocar OK, só para vocês verem uma coisa. Terminei com ponto e vírgula, tá? Importante isso aqui. Vou salvar e vou dar um Enter aqui. Observe que deu certo, tá? Eu dei um Enter e ele executou o que eu tinha criado aqui. A gente não quer que ele dê uma mensagem, eu quero que ele vá para o outro campo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só voltar aqui, outra coisa. Aqui, do jeito que está agora, qualquer coisa que eu digitar aqui, tá vendo que eu coloquei lá W, M, T. Então, para cada tecla que eu digito, ele vai dar a mensagem, porque eu não defini que vai ser só com Enter, né? A gente vai fazer isso agora. Eu quero o seguinte, if begin end. Eu quero que você mostre a mensagem somente quando o que eu escrevi aqui for verdade. Ou seja, somente quando a condição for atendida. E qual é essa condição? Eu quero que a minha tecla que eu digitei seja o Enter.
Então, observe que quando a gente clicou lá para ele criar um evento, ele criou aqui para nós esse código automaticamente. E aqui ele passa algumas informações, inclusive a variável de qual tecla foi pressionada. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui, a var key. Então, se a key for igual ao que? vk ponto, isso aqui são as teclas do seu teclado. Tá? Todas elas. Então tem F1, F2, F10, num nó aqui, tem inclusive o return, acho que é return, deixa eu ver. Return, que é o enter do nosso teclado. Então, se o que eu teclei naquele campo foi o enter, executa isso aqui. Vamos ver se está funcionando. Enter, foi, vou colocar MT. Tá legal. Apaguei SC, não está executando a mensagem, só no enter, beleza? Então já temos um caminho pré-pronto aí. Então o que a gente vai fazer? Eu não quero que ele mostre a mensagem, eu quero que ele vá o foco lá para o meu campo DDD. Então o que eu vou fazer? Campo DDD, ponto, focus. Deixa eu ver qual que é a propriedade que coloca o foco. Aqui, 7 focos. Perfeito? Vou salvar, visualizar, vou escrever M aqui e vou dar um Enter. Ele pulou o foco para o campo DDD. Aqui eu vou colocar 65 e vou dar um Enter. Não aconteceu nada porque eu não defini processo para esse campo aqui. Então, vou voltar lá, Dialog Page, vou clicar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou criar um evento, tá? Campo DDD, on, key, down. Vou clicar 2 vezes, ele vai criar uma outra parte para mim no código. Deixa a moto passar aí. Beleza. Vou copiar esse campo, né, porque eu não sou besta. Vou copiar aquele código e vou colar. Só que a diferença aqui é que eu não vou mais colocar em outro campo, eu vou colocar no próprio botão. E como é que é o nome do botão? Vamos ver. Gerar relatório, ele está chamado button 1. Poderia colocar btn gerar relatório, botão, nada, não tem importância não. Mas o nome dele hoje está botão 1. Vamos colocar aqui, button 1. Mesma coisa, 7 focos. Beleza? Vamos fazer o teste? MT 65 já trouxe o foco aqui no gerar relatório. E se eu dar um Enter em cima do botão, ele executa o relatório, que é teoricamente eu clicar lá. Beleza? Então, basicamente é isso, para vocês compreenderem essa questão de um pouco, né? Um pouco parte de evento, parte de código. E a gente fez aqui um teste de mudar o campo a partir do Enter. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê aí na próxima aula. Forte abraço!